Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 2 e 3 de Gênesis. Eu te convido a ler esses dois capítulos inteiros. Eu escolhi alguns trechos para falar com vocês. Nós vimos ontem, em Gênesis 1, Deus criando todas as coisas até o sexto dia. No último dia no sexto dia, ele viu que o homem que ele criou era muito bom. E aí foi acabado o céu e a terra e tudo que neles há. E Deus terminou no sétimo dia toda a sua obra. E aí ele descansou. Ele abençoou o sétimo dia e santificou esse dia, porque ele descansou de toda a obra que ele tinha feito. E aí começa uma nova história a partir de Gênesis 2, versículo 4, que é a formação do homem. E a palavra de Deus diz assim: Esta é a Gênese, ou seja, a origem, A origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda não havia nenhuma erva do campo brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e lhe soprou às narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou dar uma pausa aqui, para você entender o tamanho do amor de Deus por você. Deus criou todas as coisas e ele viu que não tinha ninguém para cultivar o solo. Gente, é uma ordem cronológica aqui a história, Então, versículo 5. Ele olhou lá para aquilo, tudo que ele tinha criado, e ele viu que não tinha ninguém para cultivar o solo. Então, ele pegou um homem e deu fôlego de vida para aquele homem. E ele plantou um jardim no Éden e pôs o homem nesse jardim. Você entendeu? Ele pegou uma terra boa, fértil, linda, maravilhosa. Colocou o jardim mais lindo do mundo, que é o jardim do Éden ali. Você consegue imaginar? Árvores grandes, sombra fresca, flores que você nunca nem imaginou, frutos deliciosos, no meio a árvore da vida que devia ser linda. E aí ele colocou ali um homem. Deus nos ama tanto que ele nos faz colher coisas que nem foi a gente que plantou. Isso acontece na sua vida até hoje. Quantas coisas Deus não deu para você de presente e nem foi você que plantou, nem foi você que foi lá, semeou, aguou a terra. Ele simplesmente te deu como o dom da vida, como o ar entrando nos seus pulmões, como hoje ter sido mais um dia que você abriu os olhos e pôde estar na presença dele. Deus te ama tanto que ele faz você habitar num jardim que nem foi você que plantou. É lindo, E aí ele fala sobre o rio, na saída do Éden, que regava o jardim e tudo mais. E aí, versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Se você estiver aí com a sua Bíblia, grifa essa palavra certamente. Então você entendeu, Deus pegou o homem, colocou ele no jardim e falou para o homem, para Adão: olha, tem essa árvore do conhecimento aqui, você não deve comer, porque no dia que você comer, você certamente morrerá.
E o Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ai, pus até corações nessa parte, porque nunca a gente deve permitir que ninguém diminua a gente, diminua nosso valor, não diminua o homem e nem diminui a mulher. Porque Deus escreveu aqui, ele fez o homem e fez uma auxiliadora semelhante a ele. Sabe, o auxílio aqui, essa palavra auxiliadora, é para nos lembrar que a gente não deve assumir um papel que não é nosso. Muitas vezes eu vejo a mulher querendo fazer o papel do homem, mandando, desmandando, dando ordens. O homem tem que obedecer, ela tem que prover, ela tem que assumir um papel que não é dela, sabe? Até de carregar peso, gente. Tem um homem do seu lado, deixa essa cola pesada para ele carregar. E também tem homens assumindo o papel feminino, né? De não assumir responsabilidades, não ser o sacerdote da casa, não ter autoridade. Então, Deus veio nos falar: não é bom que o homem ande de dia só, eu vou fazer uma auxiliadora semelhante a ele. Isso é para te lembrar que você tem um papel de homem e de mulher. Não se distraia. E aí eu vou para o capítulo 3, que é o chamado A Queda. Veio uma serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente disse à mulher: É verdade que Deus disse não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Vou dar um pause aqui. Certamente a Eva ouviu isso do Adão, certo? Porque Deus deu essa ordem ao Adão, ao homem, antes dele fazer a mulher. Então, Adão deve ter chegado para Eva e falado: Olha, tá vendo aquela árvore ali? Nem encosta nela, porque senão você vai morrer. E a Eva respondeu isso para a serpente: Olha, eu posso comer da árvore do fruto das árvores do jardim, mas da árvore do meio, Deus falou que a gente não deve comer nem tocar, para que não venham a morrer. Lembra que eu pedi para você grifar no versículo 17 a palavra certamente? A Eva errou aqui. Ela omitiu, ela excluiu essa palavra certamente. Ela falou: a gente vai morrer. Ela não falou: certamente eu vou morrer. Talvez nesse momento, queridos, entrou uma incredulidade no coração da Eva. Ela não falou certamente, ela não tinha certeza, sabe? Ela não estava com certeza no coração dela do que Deus tinha falado. Então, Satanás achou espaço nesse lugar da falta de certeza, da incredulidade para entrar. Satanás entrou, enganou e fez a festa. E eu venho te alertar. O que é que você tem estado incrédulo? Qual é a certeza de Deus que Ele já falou sobre você, que você é filho amado, protegido, guardado, que você tem uma promessa, que você precisa andar em santidade, obedecer e você vai ter a vida eterna, que Ele é o seu único e suficiente Salvador. O que você ainda não está com certeza no seu coração e que isso pode estar dando espaço para Satanás entrar? Porque isso foi o que aconteceu. Versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Nossa, olha aqui como Satanás usou a mesma palavra. Ela não colocou certamente na frase dela. E aí Satanás respondeu: É certo que vocês não morrerão. Sabe por quê, gente? Satanás, ele não vem pra gente com chifre e rabo. Satanás vem disfarçado. Tem uma frase da Helena Tanuri que ela fala assim, que na porta do inferno tem uma placa escrita assim: não tem nada a ver, com um letreiro piscando. Porque é assim que Satanás faz. Ele vem para você disfarçado, falando: isso daí que você pensou não tem nada a ver. Você entendeu errado.
E aí, versículo 5 continua assim: porque Deus, ele sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Meu Deus. A serpente querendo que Eva desejasse ser como Deus. É como se a serpente falasse assim: não, isso daí que você entendeu de Deus estava errado. Ele nem queria dizer isso. Ele tá querendo que você não saiba do conhecimento. E aí, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos dele se abriram, e percebendo que eles estavam nus, costuraram as folhas de figueira, fizeram cintas, e ao ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores, e o Senhor Deus chamou eles e falou: o que aconteceu? Onde você está? E aí Adão respondeu: eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus falou: mas quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Eu vou dar uma pausa. Porque o pecado, ele é assim. Ele tem 4 estágios. Ele começa com os teus olhos. Ele entra pelo que você vê, a tentação. Porque foi assim que Eva fez. Ela viu a árvore e viu que ela era boa. O pecado começa assim. Você olha com os teus olhos, você vê e você quer. O segundo estágio é o desejar. É o alimentar o desejo. Ela viu lá, versículo 6, agradável aos olhos, a árvore desejável. Aí você olha, você quer, você deseja. E no terceiro, você acha que você merece mais do que Deus falou para você. Que foi o que ela falou. É desejável para me dar entendimento. E o quarto é quando você peca e cai. Não tem como você pecar e não cair. Ela tomou o fruto, comeu e deu para Adão. Ele, que tinha ouvido direto de Deus que não era para comer, que certamente ele morrerá, ele comeu porque quis, gente. Ela foi enredada ali naquele contexto de Satanás. Ela errou também, mas ele também, ele fez porque quis. Então, cuidado com os estágios do pecado. Ele entra pelo que você vê, depois você alimenta o desejo e depois você acha que merece mais do que Deus está falando para você. Você acha que você merece ter aquilo ali. E aí você cai. E as consequências existem. Você se afasta de Deus. Não porque Deus se afasta de você, tá? Mas porque você fala assim: nossa, eu pequei. Eu nem vou levar isso pra Deus, porque ele deve estar tão furioso, tão chateado comigo. Então eu vou fugir, vou me esconder. Só que aí a história continua. Deus pergunta pra ele: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? E ele responde: a mulher que você me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Nossa, Adão, assim, dá um duplo carpado no erro, né? Ele acusou Deus, tipo assim: olha, você me deu essa mulher, ela fez eu errar. E acusou Eva. Culpou Deus da criação dele e culpou Eva. Quantas vezes a gente tem dificuldade de assumir nossas próprias responsabilidades, não é mesmo? Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado,
porque você é pó e ao pó voltará. E aí continua, se você quiser ler, Deus mostrando, né, as voltas, a vitória sobre o pecado e declarando que Adão e Eva voltaram a ser seres mortais. E ele tirou o jardim do Éden dali, né? Mas o que me chama atenção aqui é que Adão culpou Deus, né? A mulher que você me deu, que me fez pecar, acusou Eva e acusou Deus. Eva também não assumiu a culpa, né? Culpou Deus da criação da serpente. Quando a gente justifica o pecado, a gente está culpando Deus, sabe? Mas Deus vem e fala para a serpente: olha, você é maldita, você rastejará, mas vai vir um homem, nascido de uma mulher, e ele vai pisar na sua cabeça. Isso é um decreto de que Deus vence Satanás. E quando Deus fala para Eva as consequências dela, né? Olha, você vai ter dores de parto. Isso vai ser a consequência do seu pecado. E você vai estar sobre o seu marido e ele vai te governar. Já era um prefácio ali do pecado que poderia corromper relacionamentos matrimoniais. E para Adão ele disse: olha, você vai comer dessa terra. Só que essa terra vai produzir espinho, erva daninha, você vai ter que suar para conseguir comer. Sabe por quê, gente? Lá atrás, lembra que eu falei? O jardim foi dado ao homem. Deus fez um jardim e colocou um homem naquele jardim. O jardim era a responsabilidade do homem. Ela era a autoridade do homem. E como ele pecou, as consequências caíram sobre esse jardim. E a mesma coisa sobre você, homem, que está ouvindo esse áudio. Se você pecar, as consequências caem sobre a sua casa, porque a sua casa é a sua autoridade, você é o sacerdote da sua casa. Então, vigiemos, queridos. Vigiemos naquilo que nós olhamos, naquilo que nós alimentamos o nosso desejo, naquilo que às vezes nós permitimos mentiras na nossa mente, achando que nós merecemos aquela diversão. Porque as consequências do pecado é a morte espiritual, o afastamento de Deus. Mas Deus nos quer perto dele, confessando, arrependido, e ele nos refaz. Porque o maior interesse de Deus é nos ver sentindo o amor dele por nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigada. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, por palavras tão edificantes que um dia um homem escreveu para nós, direcionados pelo Espírito Santo. Obrigada. Que essa palavra tenha entrado como flecha no coração de cada um. Que o Senhor ministre ao coração das pessoas que estão ouvindo esse áudio, Senhor. Que esse áudio chegue mais e mais longe, mais e mais países. Que esse áudio toque nos carros, nas casas, até nas Alexas. Mas que o Senhor entre com a tua unção de amor. Que não seja a minha voz que eles ouçam, mas a tua, alertando para o que é errado, confrontando o pecado, mas confortando corações. Que o Senhor entre como um abraço, como uma brisa suave nesta manhã. Que o Senhor abrace essa pessoa que está ouvindo o áudio e diga para ela que mesmo que ela tenha caído, mesmo que houve queda do pecado, o Senhor está e permanece de braços abertos para acolher, para ouvir, para restaurar, para limpar todo o erro e nos refazer. Fazer de nós um vaso novo. Queremos ter atitudes que te alegram, Senhor. Nós queremos te alegrar, te dar orgulho, Deus. Nos perdoa dos nossos pecados. Nos afina, Senhor, para que a gente escolha o bom caminho, as boas decisões. Pai, eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio, por cada mulher e cada homem, que ela ocupe o lugar dela, que ela seja a coluna do lar, a edificadora, a intercessora, a que fala boas palavras, a que encoraja, a que está sempre motivada, Senhor. A mulher virtuosa. E eu oro também pelo homem que está ouvindo esse áudio, que ele possa ser o sacerdote dessa casa, aquele que provê financeiramente, emocionalmente, que provê segurança, que provê a retidão.
e que assume a autoridade e responsabilidade de expulsar todo o pecado da família e da casa dele. Eu oro por famílias aqui, Deus. Famílias sendo restauradas, abençoadas e curadas. Faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Alarga as nossas fronteiras, nos livra do mal. Que a tua mão venha sobre nós e nos abençoa. Amém.